Olá, eu sou o Padre Edivaldo Monteiro e você está no canal Oração, Formação e Comunhão. Seja bem-vindo. Hoje nós iremos falar sobre a comunhão com o sagrado em tempos de pandemia. Amados irmãos e irmãs, o canal Oração, Formação e Comunhão foi pesquisar e saber qual a opinião das várias expressões religiosas e também de etnias, povos diferentes, de várias etnias, a respeito do que eles entendem, de como eles compreendem a pandemia. Por isso, fizemos as seguintes perguntas. Como as diversas expressões religiosas e etnias estão vendo este momento de pandemia? Quais são as grandes mensagens trazidas pela crise global provocada pelo coronavírus e os aprendizados que devemos ter a partir dela? Estamos tomando como base uma reportagem do Estadão e você pode conferir esta reportagem na íntegra pelo site www.estadão.com.br. E agora nós vamos ouvir a opinião dos representantes de várias expressões religiosas. Dom Odilo Pedro Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo. A pandemia nos dá a ocasião de revermos valores e prioridades na vida. Roberto Watanabe, presidente da Federação Espírita de São Paulo. Que neste momento possamos refletir sobre o que é perene e o que nos traz paz. Michel Schlesinger, rabino da Congregação Israelita e representante da Confederação Israelita do Brasil, e para o diálogo interreligioso. O único caminho para superar esta crise é darmos as mãos uns aos outros. Pastor Marcos Botelho, Igreja Presbiteriana Comunidade da Vila. Aproveite o momento para olhar para onde estamos caminhando. Pai Guimarães de Ogum, diretor da Associação Brasileira dos Templos de Umbanda e Candomblé. Espiritualmente, é um momento de recolhimento para acolhimento. Babalaô Ronaldo Antônio Linares, sacerdote umbandista, criador do Santuário Nacional da Umbanda. Vivemos tempos em que a fé e a ciência precisam andar de mãos dadas. Monge Sato, regente do Templo Shin Budista de Brasília. Não devemos voltar à realidade da mesma forma que saímos. Lama Sigyum Chopel Rinosh Posh, brasileiro, fundador da Fundação Jumper, centro de meditação localizada na Califórnia, nos Estados Unidos. O momento atual é uma grande tragédia, mas também grande oportunidade para transformação interior. Ali Zogby, vice-presidente da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil. Esta doença uniformizou a diferença de classe. Todos estamos sofrendo. Agora, vamos dar voz e vez às ruas de nosso Brasil. É com vocês, meus irmãos. Amigas e amigos, nesses tempos de pandemia, nós temos sido muito desafiados. E um dos maiores desafios é o de permanecer em casa. Uma atitude que nos coloca numa situação para a qual nós não estamos acostumados. E quando não estamos acostumados, nós tendemos a não perceber os valores que também estão presentes. São Paulo nos ensina que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Por isso, nós precisamos, nesse tempo de pandemia, aprender a tirar grandes ensinamentos. Eu me recordo de alguns. Primeiro, conviver. Descobrir e redescobrir o valor, a riqueza, a beleza de cada pessoa. Segundo,
simplificar, olhar quanta coisa nós temos e das quais nós não precisamos e que agora podem ser, terceiro, compartilhadas. Compartilhar é a terceira atitude. O que não está sendo usado pode ser compartilhado com quem necessita. Quarto, encorajar, superar o medo em si e ajudar as outras pessoas a terem esperança em meio à crise. E quinto, rezar. Voltar-se para o Deus da vida e do amor, perceber que Ele não é o autor de toda essa situação. Ao contrário, Deus é força para atravessarmos esse momento difícil. Eu estou vendo esse momento de pandemia como uma mensagem para que a humanidade possa mais lembrar dos mandamentos de Deus, para que cuidamos uns dos outros. Amor com o próximo, amor com as coisas de Deus, e que podemos rezar mais. Esse momento que estamos passando, ele é propício também para nós pensarmos mais na nossa própria vida, nos nossos atos, na nossa relação e na nossa intimidade com Deus. Que este período, que não é bom, que estamos vivendo, possa pelo menos causar em nós atitudes boas, atitudes de caridade, atitudes da leitura da palavra de Deus, atitudes da oração a Deus, que nós percebamos que não somos mais do que os outros, por mais que tenhamos condições sociais diferentes, mas no momento desse nós enxergamos como nós nos igualamos. Fomos surpreendidos com essa pandemia. Um pequeno vírus invisível, mas que tem causado muitos transtornos, tem causado muito sofrimento, tem causado muito luto. O mundo parou, o mundo se surpreendeu. E o que fazer? A realidade é esta. Ele está aí e é perigoso. O que devemos fazer? Tomar todos os cuidados, e o primeiro deles é o isolamento social, ficar em casa. Que lições nós vamos tirar com isso? Ficar em casa. Ficar em casa significa só ficar trancado? Não. Significa estar juntos com os entes queridos. Significa estar juntos em família, rezar em família, fazer do seu lar uma igreja doméstica, e deixa para nós também uma lição de que nós não podemos perder a fé e a esperança. Eu vejo como um momento de reflexão das nossas atitudes, o egoísmo, a correria, o consumismo, a falta de diálogo familiar, quanto nós estávamos sem um diálogo familiar. A mensagem trazida nessa crise da pandemia é de mais humanidade para nós, respeito e consideração ao próximo e valorização das pessoas, das coisas, como diz a campanha da fraternidade, ver e ter compaixão. Para nós cristãos, confiemos no nosso Deus, que vamos sair vitoriosos. Nada acontece por acaso. Tiramos lições de tudo aquilo que vivenciamos. Talvez precisamos nos reinventar como pessoas e como pessoas religiosas, como cristãos, a partir da proposta do Evangelho de Jesus Cristo. Para um maior empenho pela vida, pela solidariedade, pela humanidade. Por uma fé comprometida e comprometedora com o reino de Deus. Confiemos em Deus. A oração nos aproxima de Deus para uma travessia segura nesta crise. Não deixemos de rezar e cuidar uns dos outros. A oração e o cuidado.
É tempo de cuidar. Esse tempo nos oferece a possibilidade de redescobrir os valores da família, da amizade, das relações, da partilha e da proximidade. Precisamos um dos outros. Necessitamos da comunidade, sociedade, para melhor contribuir ajudando os mais necessitados. Cabeça erguida, olhar de fé e esperança. E não deixar que o sonho do reino, o projeto universal de Jesus, se dilua em meio às distâncias artificiais e que neste tempo difíceis nos coloquemos mais em oração, reflexão e testemunho de vida. A pandemia, ela mudou totalmente as nossas rotinas, né? Porque todo mundo tinha uma rotina de trabalho, de atividades diárias que nós não estamos podendo executar. Então, assim, ela se torna difícil porque ela paralisou com esse sistema que a gente tinha diário, mas ao mesmo tempo também ela trouxe um momento de reflexão, um momento de mergulho interior, no qual nós podemos se utilizar desse momento para rever as nossas práticas, né? E eu acredito que ela trará como benefícios, né, pessoas mais humanas, pessoas mais empáticas, mais preocupadas com o bem-estar dos outros. Depois que isso tudo vai passar, porque isso tudo vai passar, gente, olhem para a vida com mais valor. A vida é o melhor presente que Deus nos deu, pelo amor de Deus. Parem de preconceito, de mesquinharia, de arrogância. Perdoem, abracem, digam que amam e vivam, porque a gente está aqui hoje, amanhã a gente não está, amanhã que a gente ama não está. Não desperdicem a vida que a gente tem por besteira. E vamos todos juntos passar por essa. Mesmo diante de toda esta provação, Deus não nos abandona. Ele está conosco. E a mensagem é essa. Ele está conosco e que nós devemos buscá-lo cada vez mais. E tenho visto, inclusive, muitas buscas de Deus, muitas manifestações da sede do nosso povo, né, por Deus. Isso é maravilhoso. E que possamos intensificar mais essa busca de Deus em nossas vidas, fazer deste momento, desta pandemia, desta quarentena, um deserto, um retiro, um momento de reflexão pessoal, como temos vivido, como temos vivido a nossa vida de cristãos, como temos buscado Deus, e assim, com atitudes concretas, possamos mais e mais buscá-lo e cada dia mais intensificar essa nossa vida, essa nossa busca de Deus, a vida cristã. Então, meus caros irmãos e irmãs, tiremos do meio de tudo isso uma mensagem de Deus para as nossas vidas, mais do que a tristeza e a angústia que às vezes toma conta de nós. Tiremos uma mensagem de amor, de esperança, de fé, de firmeza. Deus te ilumine, Deus te abençoe, Deus te fortaleça para lutar no meio de tudo isso e ao final sermos mais que vencedores. Um laço de tragédia nos une, chamado Covid-19, esta pandemia que tomou conta do mundo, mas que pode nos ensinar a estreitar os laços de solidariedade entre vizinhos, entre familiares, entre famílias que dependem e que são mais vulneráveis e que necessitam neste momento do auxílio de nossas instituições religiosas, não apenas na orientação para o seu caminho de vida, mas também para a sua subsistência. E o que é mais importante nessa mensagem? O que é mais importante levar dessa experiência? A experiência de que não podemos mais viver um mundo desigual, porque a doença nos torna iguais em humanidade. Tanto rico como pobre, tanto os países mais avançados em questões econômicas, como os países mais pobres, estão sendo desolados por essa pandemia. Então que cada um e que cada uma de nós possa sair desse processo transformado, ressignificado,
com os verdadeiros valores da vida, da solidariedade e da fraternidade. Aquilo de bom, a esperança, a oração, a fé, a partilha, como família, como cristãos, o que é que nós temos favorecido? O que é que nós temos conversado em casa, proporcionado em casa? E depois o Senhor vai fazendo um conosco até chegarmos então à luz da fé para vencer este problema, largar esse coração amedrontado, desesperançoso, por aquilo que o Senhor nos oferece, aquilo que de fato Ele é, a força, a luz, o Cristo ressuscitado. Então Ele se faz nosso amigo, Ele está junto de nós, e que nós possamos continuar este caminho até chegarmos um dia a vencer tudo com a sua companhia, com a sua presença em nosso meio. Diante de toda essa crise vivida, se descobre a solidariedade, a união, a fé que jamais poderá faltar. Diante de tudo, isso teremos um aprendizado, pois o confinamento mostra que devemos dar mais valor a tudo que conquistamos. E a nossa família é o ponto principal, pois precisamos protegê-la cuidando um do outro. Faça da sua máscara a sua fiel companheira. Ela salva vidas. É um momento muito difícil, porque a gente fica longe das pessoas que a gente ama. E a mensagem que eu trago é que a gente tem que se unir nessa crise. Quanto mais unidos, melhor. E o aprendizado é que devemos, a partir dela, a gente deve procurar mais Deus na vida da gente, que Ele é que Ele pode tudo. A gente não pode nada sem Ele. Esse grande mal veio para mostrar a nossa fragilidade. O ser humano é frágil e o ser humano é dependente de Deus. A economia não pode parar, nada pode parar? Pode sim. E nós vimos que essa pandemia parou o mundo, né? Não somente um país, a maior economia do mundo parou, todos os países pararam e assim por diante. Depois nós podemos perceber que essa pandemia também veio para que nós, ao pararmos, possamos verificar, possamos refletir e possamos ver a nossa vida do ponto de vista mais humano e mais fraterno e solidário. Todos nós somos iguais e precisamos nos unir nesse momento muito difícil, porque é importante que desse mal nós possamos tirar um bem. Este mal vem nos dizer que nós devemos sempre ser mais fraternos e mais humanos. E precisamos sim uns dos outros, com certeza. Podemos dizer que fomos surpreendidos por algo invisível, aonde muitos projetos, muitos sonhos foram cancelados. E a crise maior de tudo isso foram as vidas que foram ceifadas. Vidas de rosto conhecido por muitos. Porque bens com saúde conseguimos, mas a vida, uma vez tirada, nunca mais é recuperada. O que nos resta é pedirmos a bênção de Deus e de Nossa Mãe Maria Santíssima e ficarmos em casa, nos protegendo e protegendo o outro. É um momento de repensar e repensar em todos os nossos conflitos com nós mesmos, né? Sobre o amor ao próximo, sobre a caridade, sobre um momento que possamos resumir em quarto de santo. É um momento nosso com nós mesmos. Cada orixá tem um papel fundamental na evolução dos seres humanos e cada um traz uma missão. E a mensagem que Exu traz nesse momento é que essa doença ela veio para unir, para ensinar os seres humanos a ser melhores, né? Que nem tudo a gente aprende com amor, muitas coisas a gente aprende com a dor. E são escolhas que, infelizmente, somos nós mesmos que fazemos, né? E estamos passando por uma prova. E o assunto é a convivência com a pandemia, né? São lágrimas, são dores, são perdas, mas tudo na construção de um dia melhor, que um novo dia virá, pois nós somos seres que estamos aqui para aprender. E todo dia a gente está se corrigindo, né? Nós estamos unidos por uma fé, só uma, e um só desejo, não importa a religião, cor, raça. Imagina como a Oxalá deve estar feliz nesse momento.
Somente hoje algumas pessoas entenderam que cuidando e protegendo o outro, a gente também está se protegendo. Valorizar mais momentos com familiares, amigos. Cuidar da nossa higiene pessoal, porque nossa geração já conhecia os cuidados, mas não executava corretamente. Fazer boa escolha, né? Escolher bem os nossos representantes políticos, principalmente do poder executivo, que são os prefeitos, governadores e o presidente. Conhecer o seu perfil, conhecer suas propostas, pensar e refletir. E aí sim ter uma boa escolha. Então o que a gente pode aprender é que diante de tudo isso, dessa mudança no mundo todo, desse problema enorme que nós estamos enfrentando, é que nós temos que focar no bom, no que isso pode nos trazer de bom. E assim poder manter a nossa saúde mental e, consequentemente, a nossa saúde física. Então se proteja, pense no próximo e, se puder, fique em casa. Nesse momento de pandemia, estamos vendo muitas tristezas de muitas famílias que perdem seus entes queridos, mas também traz para cada um de nós uma lição de união. A mais forte é de nossa família. Agora vimos que os filhos estão mais próximos de seus pais, e só isso sabemos a importância da família na nossa vida, e que traz para cada um grande aprendizado, que é o amor, porque se amamos, defendemos. Desde o início escuta a frase tudo vai passar, ou vai passar. É uma das frases que tento multiplicar, porque eu acredito. O que temos de observar é como nós podemos aprender com isso e chegar melhor do outro lado desta travessia. Agora é hora da gente pensar que toda crise tem o seu aprendizado, tem o seu lado, positivo, entre aspas. E nos engajarmos. E engajarmos, na verdade, todas as pessoas estão juntas e unidas à possibilidade de mudanças. Mudanças urgentes de comportamento e, sobretudo, de valores. Mais solidariedade, mais união, mais reconciliação. Infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, nós iremos chorar ou estamos chorando as nossas perdas, os nossos entes queridos, os nossos amigos, aquelas pessoas que nos foram tão caras e que estarão sempre em nosso coração. Mas é também urgente e necessário que a gente erga a cabeça e acredite que tudo isso, na verdade, aconteceu, está acontecendo, como também possibilidades e oportunidades de mudarmos os nossos comportamentos e o nosso jeito de ser. O que nós podemos tirar como crescimento, como aprendizado, aperfeiçoamento acerca de um momento como esse que nós estamos enfrentando? Podemos dizer assim, existem tantos, mas eu elenco 4 para vocês. Primeiro, a necessidade de desacelerar, de parar, de concentrar, de refletir sobre nós mesmos, de dedicar nosso tempo para outras atividades. Às vezes a gente reclama tanto, a vida está uma correria, a vida está acelerada, nossa, não tem tempo para nada. Às vezes a gente vai deixando tantas coisas dos afazeres da nossa própria casa, parados. E tanta gente aproveitou esse tempo para pôr em dia, até uma reforminha na casa, consertar uma coisa ali, apertar um parafuso, ajeitar uma outra coisa. Essa é um dos pontos que podemos utilizar como necessidade de desacelerar, parar, de poder ali sair desse ritmo acelerado de vida. Segundo, a necessidade que nós temos de cuidar melhor da nossa higiene. E digo não só quanto a essa questão temporária agora do coronavírus, mas a necessidade de termos atenções, cuidados com a higiene, tanto para com os enfermos. E olhe, quantas vezes nós já visitamos pessoas enfermas que saíram recebendo alta de uma UTI e que ali estavam vulneráveis e nós nunca usamos uma máscara. Poderíamos ali saindo de um trabalho, vindo da rua, estar portando um vírus, um germe? Não estou falando sobre o coronavírus, estou falando de outros vírus, a gripe comum, que às vezes aquela pessoa vulnerável pode ali adquirir uma gripe que gerará nela uma pneumonia, porque está ali com a sua imunidade abalada. Então aquela pneumonia pode evoluir em óbito àquela pessoa que nós estimamos. Então, um dos cuidados com a higiene.
E não só a higiene corporal, mas a higiene até do seu quarto, a higiene do seu quintal. Né? Quanta gente morre, talvez anualmente, morram mais pessoas por conta da dengue do que por conta do próprio coronavírus. Cuida do seu quintal. Cuida porque você estará cuidando também do seu vizinho, do seu familiar, daqueles que vivem ali com você. Outra realidade, como nós somos frágeis, a fragilidade humana. Como que um vírus microscópico, invisível, que ninguém vê, botou o mundo inteiro de joelhos, botou o mundo inteiro ali parado, sem às vezes nem saber o que fazer em alguns momentos. Isso nos remete à imensidão de Deus, aquele que nos criou. Então, percebemos que essa fragilidade está ligada também à nossa finitude de vida. E que a nossa vida não está limitada entre o choro do parto e a dor da despedida, entre esse recorte cronológico da nossa história. Mas a nossa vida vai além e ultrapassa essas realidades históricas, porque nossa vida é como um rio que vai seguindo o seu caminho em direção à imensidão, à vastidão do mar, da eternidade que está em Deus. Esse mar imenso que é o próprio Deus, para o qual nós conduzimos nossa vida, a nossa história. Nós ainda refletimos, não há lugar como o lar. A família, a nossa casa, é o nosso lugar de segurança, é o nosso lugar de proteção, é o nosso lugar de recompor nossas forças, é o lugar de estabelecer comunhão com o irmão. Então, essa necessidade que nós temos de dedicar, aquilo que nós desaceleramos, dedicar aquele tempo para os nossos, dedicar aquele tempo para a família, para valorizar esse ambiente familiar. Então você, meu irmão, minha irmã, nós queremos te convidar. Podemos sim tirar alguns aprendizados. Por mais doído que seja, diante desse momento, para muitas famílias, nós podemos crescer, podemos evoluir, podemos nos aperfeiçoar enquanto humanidade, enquanto ser humano, enquanto pessoa individualmente, mas também coletivamente enquanto sociedade. Que Deus nos ajude. Só é muito difícil você ver a cada dia que você vai trabalhar, saber que um colega seu foi afastado porque foi infectado por esse vírus. É muito difícil você passar por essa experiência, você ser infectado, você ter que ficar de quarentena, ter que ficar isolado totalmente. Nós estamos passando por um isolamento social. E quando você é infectado, o isolamento ele ainda se torna pior, porque você fica isolado na sua própria casa, para não transmitir para os seus entes queridos. Não é verdade? E você não sabe como é que essa doença vai evoluir. Você não sabe se no outro dia você vai estar bem ou se ela vai piorar. Então que esse momento ele nos traga uma reflexão, que nós possamos refletir o que a gente tem feito. Vamos olhar para o nosso planeta, vamos ver quantas coisas bonitas Deus fez para que nós cuidássemos. E quantas coisas a gente tem destruído com as nossas próprias mãos e às vezes até mesmo por inconsequência nossa. Quanto tempo a gente parou para olhar para o nosso próximo, e ver que ele tem sentimentos igual ao nosso, que sente igual a gente? Quantas vezes a gente demonstrou o amor que Cristo tem nos demonstrado a cada dia? Porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo em meio a essa pandemia. É um momento em que estamos diante de uma situação que não temos vacina, não temos um tratamento adequado e não temos imunidade. O vírus contamina, é infeccioso e leva à morte. É um momento em que somos convidados a nós mesmos nos cuidar. O caminho indicado pelas autoridades de saúde são 3: isolamento social, higienização das mãos e o uso da máscara, que cada um de nós estamos fazendo por nós mesmos. E na medida em que estamos fazendo por nós, estamos fazendo também pelo próximo. Venho aqui falar para vocês um pouco sobre essa situação que estamos vivendo em 2020, a qual o Papa Francisco, comparando com a passagem dos discípulos na barca, na tempestade, a compara justamente a uma tempestade. Quero levar justamente aqui minha opinião de uma reflexão. Essa tempestade nos fez ficarmos em casa ou nos fez ficarmos em família? Essa tempestade nos fez deixar o nosso cotidiano, as nossas atividades, a nossa rotina,
ou ela nos fez refletir o valor de nossas atividades? É justamente esse ponto que tenho percebido com esta pandemia, com essa nova rotina que devemos então adotar. Seja essas precauções ao qual damos valores à nossa vida, mas seja também as pessoas que víamos todos os dias e hoje não a vemos. Essa pandemia me fez justamente esse ponto de reflexão, pensar um pouco mais, me voltar ao meu interior, uma autorreflexão. E eu acredito também que, de uma maneira ou de outra, em algum momento, nós também, cada um de nós, tenhamos feito isso. Alguns nunca tiveram essa experiência, outros já era de costume. E, infelizmente, alguns foram forçados a ter essa reflexão. Mais do que qualificá-la como boa ou má, eu coloco essa tempestade como então um ponto a qual somos colocados diante de nós mesmos. Vi os conhecidos, agora ninguém não vê ninguém, só mesmo dentro de casa. Que nós possamos, nesse momento difícil que estamos passando, unirmos forças, sermos resilientes, buscarmos a proteção divina através das orações, mas também buscarmos nos protegermos pelos mecanismos terrestres que temos à disposição, procurando ficar em casa, só sairmos se for extremamente necessário, e quando sairmos, buscarmos nos proteger usando máscara, usando álcool em gel, porque esta é uma maneira de protegermos a nós, protegermos nossos familiares e também protegermos ao nosso próximo. Consequentemente, isso é um ato de amor ao próximo, de amor a si mesmo, assim como nos ensinou Jesus. Provérbios capítulo 27, verso 12 vai dizer que o avisado vê o mal esconde-se, mas o simples passa e sofre as consequências. Que nós possamos sermos prudentes, sermos sábios nesse momento, que nós possamos buscar a proteção divina, mas também buscarmos nos proteger aqui na terra, protegermos nossos familiares e protegermos o nosso próximo. Você tem que pensar muito no próximo, porque tem muita gente necessitada na rua, tem muita gente que precisa de ajuda, e tem outros que tem como ajudar e não ajuda. Mas se ele puder tirar daquele que não tem, ele tira. Mas não seja assim. Que Deus dá e Deus tira. Deus é que comanda tudo. A quarentena para mim tem sido um momento de muito estudo, muito aprendizado, um momento também de reflexão, de estar consigo, de também olhar para o próximo cada vez mais. E eu acho que a gente pode também olhar bem com relação ao pós-quarentena, de uma tal forma que a gente consiga olhar mais para o próximo, realmente. E analisar que as pessoas que estão em estado de rua, né, elas também precisam de ajuda, menos preconceito, mais ajuda. Tudo isso é importantíssimo. Então, o momento de ajudar não é somente na quarentena, não é somente agora, mas sim em todo momento. Tal como também é importante também termos mais hospitais, coisas do tipo, mas a gente priorizou outras coisas, né? Então, tudo é questão de prioridade. E acho que o momento certo é a gente aprender a ter mais prioridade, priorizar melhor as nossas escolhas. Quem diria que o ano de 2020 nós íamos fazer parte de um filme de terror, onde o protagonista ele é invisível e extremamente minúsculo. Ele não só veio para atingir o Brasil, mas o mundo inteiro. Sem distinção de raça, de cor, de classe social, sem nenhuma distinção. Ele não quer saber quem é você. E, infelizmente, muitos têm que sair de casa. São obrigados a trabalhar, a enfrentar esse vírus. E tenho certeza que não só sou eu, mas como todo mundo, quando sai de casa, que vê alguém na rua, diz, meu Deus, será que aquela pessoa tá? Será que não tá? Fica aí, não chega perto de mim. Logo nós que gostamos do calor humano, que gostamos de abraçar, de beijar, de estar perto, de multidão, nós gostamos disso. E não podemos. Eu nunca imaginei que eu ia estar numa situação dessa. Você nunca imaginou.
viver com a máscara, viver com o tempo inteiro com o álcool, limpando as mãos, não poder levar as mãos para o rosto. Mas estamos vivendo essa triste realidade. E será que dessa triste realidade não temos nada a tirar de bom? A gente vê essa pandemia como um momento oportuno para a oração e para a fraternidade, e principalmente para a valorização da vida humana, né? Não só para a gente, mas também com as demais pessoas, e o aproximamento, né, das famílias, essa reaproximação com a natureza, né, com a Mãe Terra, que a gente prega tanto. E a mensagem que a gente traz, que a gente leva dessa pandemia, é que o mundo humano, o mundo pessoal de cada um vai ser diferente. E aí a gente precisa entender que cada um de nós é ferramenta fundamental, né, no combate à pandemia. É um aprendizado de cuidado, né, um pouco mais de cuidado com a nossa saúde e um pouco mais de cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor. Essa pandemia tem trazido muito sofrimento e muita morte para o meio de nós. Mas eu acredito também que pode ser um tempo favorável para crescermos na capacidade de amar, perdoar e fazer o bem. Vendo que poder, dinheiro e riqueza não pode ser tudo na nossa vida. Deus é mais. A vida é mais. Eu acredito, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos sair desta pandemia muito mais fortes, muito mais amorosos, muito mais cheios de fé, para transformarmos essa sociedade num ambiente que todos possam viver com liberdade, dignidade, respeito e amor. A atual pandemia, de acordo com as pesquisas espirituais feitas por Allan Kardec, elas são algo necessário ao nosso processo evolutivo. Elas têm uma função de nos fazer refletir a respeito de nós mesmos, de nossa caminhada terrena. A função dessa pandemia, nos colocando todos para dentro de casa, é de alguma forma simbólica fazer com que a gente volte para casa, como na parábola do filho pródigo. É uma forma de Jesus nos convocar a um mergulho dentro de nós mesmos, para uma avaliação e reflexão mais profunda a respeito de nossos caminhos, de nossos passos, nossos pensamentos, sentimentos e como temos levado a vida. Que possamos, então, aproveitar esse momento, porque tudo tem um propósito diante do governo divino, diante dos propósitos de Deus. Eu estou me sentindo assim como se tivesse um trem com muita velocidade, sabe? Não desgovernado, não seria essa a palavra, mas muita velocidade. E as pessoas olhassem e falassem, dá tempo de atravessar e ser atropelada pelo trem. Eu não vou fazer isso, eu não vou achar que posso atravessar, não. Eu vou ficar parada, esperando o trem passar. Quando ele passar, eu atravesso em segurança, para sair viva lá do outro lado. Esse é o momento da gente fazer isso, a gente ficar guardadinha para a gente deixar passar. Eu acredito que 2020 não é um ano para a gente. 2020 tem outras energias poderosas comandando, sabe, esse ano, esse período, esses 365 dias. Tem outras energias, talvez mal, bem e mal junto, talvez mal e o bem querendo empurrar, enfim. Eu optei por ficar quieta, esperando tudo isso passar. É possível perceber a oportunidade que as pessoas estão tendo de estar mais com seus familiares. A igreja também vem trazendo um papel fundamental diante dessa pandemia, que é estar trabalhando o lado emocional e espiritual das pessoas, que suscite em nós o espírito de solidariedade com o próximo e que juntos, com fé em Deus, nós vamos sair dessa. Nós estamos passando por um momento de pandemia. O coronavírus chegou dentro da etnia Anassé. Está começando a fazer vítimas, e essas vítimas mostram o quão frágil é a vida do ser humano. E começamos a perceber que mesmo diante de tanta comodidade, ainda somos tão frágeis a um ser que não pensa, que não enxerga, que não tem perna, mas mesmo assim
está rodando todo o mundo. Não sabemos o quão difícil vai ser sair deste momento, ou quão profundo serão as feridas. Uma coisa sabemos: estamos precisando e precisaremos sempre um dos outros para sobreviver. Temos que estar preparados para tudo nessa vida, e a pandemia veio nos mostrar o quanto somos frágeis e o quanto precisamos um dos outros, e que juntos somos mais fortes, e que podemos sim ajudar o próximo, e não precisa ser com muito, basta ter um olhar mais carinhoso, mais cuidadoso, mais fraterno. Aprendemos a valorizar mais nossos momentos com Deus, com nossa família, com nossos amigos. Com essa pandemia, eu não posso sair de casa, nem ir para a escola, nem ver meus coleguinhas. Com a pandemia, eu aprendi que a família é meu bem precioso e que Papai do Céu vai proteger a gente de todo mal. Necessitamos nos reconectar com Deus e também com as pessoas que nós amamos, com os nossos familiares. Devido ao corre-corre do dia a dia, muitas vezes eles passam desapercebidos por nós. Então, aproveitemos esse tempo de isolamento social nessa pandemia e vamos nos reconectar. Esquece a internet um pouquinho e reconecta com Deus e com as pessoas que você ama. Olá amigos, tudo bem? Essa pandemia nos deixa muitos aprendizados, né? E assim, a gente viu que a gente teve que reinventar muitas coisas. Reinventar a nossa forma de fazer supermercado, reinventar a nossa higiene, a nossa forma de entrar e sair de casa, sair de máscara, deixar o calçado fora, lavar sempre bem as mãos. Pequenos ensinamentos que a gente já devia ter o cuidado, né, diário. Outra coisa que também deixou muito foi aprender a valorizar as coisas pequenas, né? Quantas coisas que a gente faz diariamente que a gente hoje sente falta e não pode fazer. Deus, ele nos deu um mundo tão grande, tão cheio de coisas, tantos presentes que Deus nos dá, né? Poder tomar um banho de mar, poder caminhar na areia da praia, poder ver um pôr do sol e tantas coisas que nós fomos privados com essa pandemia. Outra coisa, quanto tempo faz que a gente não dá tanta atenção à família como a maioria das famílias do Brasil vem dando, né? Tendo que ficar em casa. Então eu acredito que a gente tem que aprender a conciliar mais o trabalho com a nossa família, né? Nós não precisamos viver para trabalhar, e sim trabalhar para viver. Cuidar mais da nossa qualidade de vida com a nossa família. O momento que estamos passando hoje, né, com essa pandemia, é um momento muito difícil, um momento de muita ansiedade, muita insegurança, muita incerteza, medo, angústia, tem trazido muito isso para as pessoas. Mas mesmo diante de todo esse quadro de medo, de insegurança, de incertezas, o que nós temos visto muito é o amor ao próximo, né? É a solidariedade, é como as pessoas estão olhando de modo diferente para as outras, o cuidado que estão tendo uma com as outras. E isso é um lado muito positivo diante de todo medo, né? Diante de toda insegurança, né? E a grande lição que fica nesse momento é a fé, é a nossa esperança, né? Que tudo logo vai passar, que Deus está no comando, que a gente precisa ter essa segurança, né? Essa certeza no coração. Essa pandemia nos trouxe incertezas e angústia. Este é o momento de olharmos para dentro de nós mesmos, repensar nossas ações em relação com Deus, com o mundo e a natureza. Repensar quais são as prioridades da minha vida. Um momento para fazer planos, repensar rumos e buscar soluções criativas. Ficar mais próxima da família. Está sendo um momento de se reinventar para evitar o tédio e a depressão. A mensagem neste momento é de agradecimento, de conscientização e da importância do cuidar do outro. Mais amor e proteção aos nossos idosos, os mais frágeis. Agradecimento aos profissionais da saúde. O cuidado com a higiene que nos protege e protegendo o outro. E de esperança que dias melhores virão. E que tudo isso
vai passar. Acredito que iremos aprender muito a partir desta pandemia, como, por exemplo, fortalecer a nossa solidariedade, o respeito, despertar a responsabilidade individual com o coletivo, valorizar mais os momentos ao lado da família, cuidar da saúde física e mental. É hora de pensar nos outros de fato. Em tempo de pandemia, é revelado os virtuosos e os não tão virtuosos assim. Percebo pessoas capazes de ajudar até mesmo quem não conhece, com alimentos, roupas, uma mensagem, uma ligação. E tristemente existe pessoas que se colocam diante do cenário atual com indiferença. E daí? E daí que estejam morrendo homens, mulheres, crianças, idosos. E daí que muitas famílias chorem a partida dos seus entes queridos. Um amigo professor dizia que viveu 3 momentos nessa pandemia. O momento de achar besteira, bobagem, o momento do medo, onde tudo parou, e o momento de aceitar, de encarar com serenidade e confiança, na certeza que vai passar. O desespero não é uma saída. Jesus é o caminho. Talvez a grande inquietação das pessoas que estão no isolamento social seja a vontade do encontro, de ver, de sentir, de abraçar, de beijar as pessoas amadas. E isso deve nos ensinar muito. Eu só sou eu porque outros são comigo. Gente precisa de gente para ser gente. Ao passarmos esse momento difícil, será que nos tornaremos mais humanos? Será que nos conscientizaremos das coisas essenciais da vida? Pode ser que sim, pode ser que não. A escolha é de cada um de nós. Escolhamos tirar coisas boas daquilo que aparentemente não tem nada de bom a nos oferecer. Nesse tempo, o que eu tenho feito para como viver nesse tempo de pandemia? Primeiro, tenho buscado ter mais vida de oração. Segundo, tenho lido muitos livros. E o que eu tenho aprendido com tudo isso? É que eu também preciso ouvir mais os outros, compartilhar também com a dor dos outros. E também preciso aprender a silenciar para ouvir mais os outros e aprender a conviver em família. Porque às vezes, antes da pandemia, era uma correria. Hoje não. Hoje eu tenho que aprender a viver em família, a ser mais paciente e compreensivo. Por isso que eu digo para você, calma, vai passar. E em tempos de pandemia, minha mensagem seja de esperança, de coragem a todos vocês que nos assistem, que nos acompanham neste canal. E acima de tudo, a esperança e a alegria do reencontro. Que nós não possamos perder a fé em Deus, a certeza de que Deus caminha conosco, mesmo diante das dificuldades. Mas é preciso, ao mesmo tempo, da nossa parte, coragem para enfrentar todo esse momento difícil, turvo, em nossa caminhada de fé, também nas nossas relações. Que a Santíssima Virgem Maria, com o título de Nossa Senhora do Livramento, abençoe a cada um de vocês e fortaleça na caminhada. Bom, no início foi bem difícil, porque a gente não tinha notícia de como tudo era tudo aquilo. Parou tudo de uma hora para outra, o medo tomou de conta da gente perder as pessoas que a gente ama. Mas com o tempo a gente vai se adaptando às novas formas, novas coisas. Uma aula virtual, a igreja doméstica e tudo vai melhorando em si, né? Porque a gente busca sempre ter fé que dias melhores virão, que tudo isso vai passar logo. Eu acredito que a crise é um impacto muito forte na economia, porém foi preciso por um prol maior, que é a saúde de todos. Porque muitos contestaram, mas ao meu ver, se não tivesse parado o comércio, teria piorado as coisas, mais do que está, né, no momento. Mas tem o lado positivo, que pessoas empreendedoras criaram novos negócios, ou então outras que não tinham como ganhar vida, recriaram coisas, começaram a vender
e aí estão sobrevivendo dia após dia. Mas eu acredito que tudo isso vai passar logo e todo mundo vai ficar bem. A pandemia, no momento, é um problema de todos, não somente dos governantes. Também devemos fazer a nossa parte. É um momento que nos leva a refletirmos o que estamos vivendo no momento, o que estamos fazendo no momento. Tenho que cuidar de mim pensando no outro. Tenho que amar a vida e me amar. O importante agora é valorizarmos vida, valorizarmos as pessoas, mais do que os bens materiais. Não é o momento de perdermos a fé. Temos que ter fé. Estamos vivendo um tempo de provação. Provação, por um lado, que contém grande sofrimento pelas milhares de mortes e pessoas adoecidas por essa pandemia do coronavírus. Famílias sofrendo, até sendo ameaçadas na sua sobrevivência. Por outro lado, a provação pode ser um tempo também de amadurecimento, de revisão de vida, em que todos precisamos avaliar a nossa forma de viver. Como que eu estou vivendo minha vida pessoal, minha vida familiar, minha vida comunitária, cristã, como igreja, como cidadão? Como estou gastando meu tempo, minhas energias, minhas capacidades? Por isso, essa pandemia vem nos oferecer uma chance de avaliarmos a nossa vida e mudarmos muita coisa que precisa ser mudada. É necessário que nós façamos uma revisão de vida. Tudo isso está abalando seriamente todas as estruturas sociais, políticas, econômicas e também religiosas. É tempo, portanto, de nós procurarmos sermos mais humanos, mais fraternos, mais solidários, mais numa atitude de partilha do que somos e o que temos. Da minha parte, quero expressar meu desejo de que todos nós saiamos dessa crise mais amadurecidos, mais fortes na fé e na esperança. E nesse sentido peço que o Senhor nos abençoe a todos, especialmente a todos os que estão em situação mais difícil, que não desanimem e nunca percam a fé e a esperança. Meu fraterno abraço para todos, paz e bem. Alla pandemia del virus vogliamo rispondere con la universalità della preghiera, della compassione, della tenerezza. Rimaniamo uniti, facciamo sentire la nostra vicinanza alle persone più sole e più provate, nostra vicinanza ai medici, operatori sanitari, infermieri, infermiere, volontari, nostra vicinanza alle autorità che devono prendere misure dure, ma per il bene nostro, nostra vicinanza ai poliziotti, ai soldati che sulla strada cercano di mantenere sempre l'ordine, che si compiano le cose che il governo chiede di fare per il bene di tutti noi, e vicinanza a tutti. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Agora que você, meu irmão, minha irmã, viu o que pensa as várias expressões religiosas
e também os várias etnias e povos a respeito desta pandemia. E você? Como está vivendo este tempo de pandemia? Quais são as grandes mensagens que ela traz para você? E quais as lições adquiridas neste tempo? Reflita sobre estes questionamentos. E nós que fazemos o canal Oração, Formação e Comunhão, desejamos que você, meu irmão e irmã, possa sair mais forte do que entrou nesta pandemia. Que ela tenha nos ajudado a renovar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de ver o mundo e o nosso jeito de agir. Agradecemos de coração a cada colaborador que generosamente aceitou o nosso convite e disse sim para participar deste vídeo conosco. É preciso agora olhar para o horizonte com a cabeça erguida e dizer, como disse Dom Helder Câmara, é graça divina começar bem, graça maior persistir na caminhada certa. Graças às graças é não desistir nunca. Seja luz, acenda uma luz.